pessoal, hoje o tema do nosso vídeo vai ser dermatologia e gravidez, ou seja, pele e gestação, um assunto que foi a tese do meu mestrado em Londres, quando eu fiz no St. John's Institute of Dermatology, sob orientação do professor Martin Black. Foi a minha tese que resultou, inclusive, na feitura desse livro, que foi editado e é usado em toda a América Latina, Dermatologia e Gravidez, com outros dois autores. Resumimos tudo aqui, o que acontece com a gravidez e a pele. Bom, a gravidez é um período de inúmeras mudanças endocrinológicas, metabólicas, fisiológicas. Afinal, está crescendo um serzinho ali dentro da mulher e que tem até material genético do pai. Então, o organismo tem que se adaptar para não fazer rejeição desse ser estranho que está crescendo dentro do seu corpo. Então, há mudanças imunológicas que vão refletir na pele, sim. Nós temos inicialmente um grupo de alterações chamadas alterações fisiológicas da pele durante a gravidez, ou seja, é comum acontecer e não precisa desesperar porque pós-parto elas vão se reverter. Entre elas, nós temos primeiro uma piora da acne. A maioria das mulheres pioram a acne durante a gestação. Então, se você já tem tendência para acne, é importante até fazer um tratamento prévio para quando entrar a gravidez, a pele está limpa, porque tem uma tendência a piorar, porque aumenta a oleosidade da pele, tá bem? Bom, o cabelo tem uma coisa interessante, o cabelo ele entra em fase prolongada de crescimento, quer dizer, a fase da anagem se prolonga e com isso pode até dar uma sensação de aumento do volume do cabelo. As mulheres adoram isso, mas tem que deixar bem claro que logo após o parto, 2 a 3 meses depois, esse cabelo que ficou aí durante toda a gravidez sem cair, vai cair tudo de uma vez só. É um fenômeno chamado eflúvio telógeno, 3 a 4 meses pós-parto, então tem essa queda, mas que não é para preocupar também porque volta a crescer, tá bem? As unhas ficam um pouco frágeis durante a gestação, isso é fisiológico, tá bem? Às vezes, algumas foliculites podem aparecer, principalmente em bumbum, nós temos umas tendênciazinha por causa da oleosidade da pele aumentar. Manchas, muito comum. A auréola mamária fica mais escura, tem uma linha que liga o umbigo até a sínfise púbica que escurece, inclusive era um dos marcadores quando não tinha teste, né, muitos anos atrás, olhar se a mulher estava grávida era ver se essa linhazinha estava escurecendo. Outra coisa comum de acontecer é escurecimento de manchas no rosto, o famoso melasma, que pode dar no braço também, viu gente? Mas então essas manchas tendem a aumentar, então hipercromias é comum. Os nervos, as pinças que você já tem também pode tornar um pouco maiores. Então tudo isso, como eu disse, alterações fisiológicas que ocorrem durante a gravidez e que a tendência é melhorar no período pós-parto imediato. Nós temos um grupo de doenças que são típicas da gravidez, elas aparecem durante a gravidez. Tem uma erupção polimórfica da gravidez, que são coceiras e placas vermelhas e até vesículas, bolinhas pequenininhas que podem aparecer em áreas de extensão, coça bastante, muito comum no final da gestação, no terceiro trimestre. Se a pessoa tiver muitas estrias, a estria é uma coisa que pode aparecer também, eu consideraria quase um fisiológico, né? Distensão da barriga, se você engordar ainda mais durante a gravidez, colocar uma camada de gordura e a pele não aguenta mesmo, ela vai rasgar, geralmente no final da gestação. O uso dos cremes hidratantes e óleos são muito importantes para prevenir essas estrias que podem acontecer na gravidez. Mas falando das dermatoses que são específicas da gravidez, nós temos a foliculite pruriginosa, que é muito comum nas costas também, que pode coçar, e temos o pemphigoide gestacional. É uma dermatose autoimune que dá bolhas na face interna da coxa, nos braços, e pode cobrir o corpo todo de bolhas. Então é muito importante ficar atento a essas coceiras, né? Que às vezes a pessoa acha que coçou escabiose ou eczema. Eczema é muito comum na gravidez também, que é a inflamação da pele, a pele ficar pruriginosa em áreas de dobras, é muito comum durante a gravidez. E também nós temos algumas dermatoses que podem ser pioradas durante a gravidez. No caso, por exemplo, da psoríase, pode fazer uma forma pustulosa de psoríase durante a gravidez. Doenças como algumas doenças autoimunes podem ser agravadas durante a gravidez, ou seja, a gravidez influencia, às vezes, positivamente algumas melhoras, como a hidradinite supurativa, um problema que a pessoa tem em áreas de dobras, pode ser melhoradas durante a gravidez. Mas, como eu falei, é esse momento de ebulição, né, hormonal, resistência imunológica, que pode estar influenciando em todo o seu corpo, em toda a sua pele. Importante você ficar atenta e procurar o dermatologista aos primeiros sinais de mudança. Eu gosto de enfatizar muito aqui, coisa importante, como eu falei no início da nossa conversa aqui, os nervos, os sinais, eles
modificam na gravidez, né? Eles podem ficar mais proeminentes, principalmente em áreas como que distende, por exemplo, a mama que aumenta muito, a barriga, as pintas podem aumentar. Mas isso é uma coisa fisiológica. Não pode confundir com uma pinta que apareceu em você que está aumentando, achar que é por causa da gravidez, que esse é um erro muito comum de acontecer. A pessoa vê uma pinta, o doutor falou que as pintas minhas poderiam aumentar, mas aumenta em área que aumenta a pele, como na barriga, na mama. Pinta que está aumentando em você, tem que correr para o dermatologista e procurar, porque a gestante não está imune aos problemas do dia a dia. A gestante pode ter escabiose sim, quer dizer, ser infectada, pode ter foliculite, pode ter micose, mas essas pintinhas escuras que estão aumentando, que a gente fala sempre aqui, né, do ABCD do melanoma, é aquela pinta que está aumentando em área, que tem a borda irregular e variação de cores dentro dela. Pode acontecer na gestação também. E o erro maior é achar que é devido à gravidez e não procurar logo o dermatologista, porque o melanoma tem essa característica. Se for diagnosticado precocemente, ele tem cura. Então, apareceu uma pintinha, não fica achando que é por causa da gravidez. Corra lá e mostra que pode ser um melanoma. E se for melanoma e o diagnóstico precoce, pegar bem no início ali, uma cirurgia simples com anestesia local, a gestante pode fazer sem anestesia local, retira, dá um pontinho e salvou a sua vida. E essa importância, principalmente você num momento desse tão delicado e tão bonito da sua vida, entregar sua pele para um profissional médico acima de tudo e mais que isso, dermatologista, que é o que entende da pele, e ele vai fazer essa ligação, conversando com o seu obstetra, de preferência na consulta, se o pai puder estar presente, para ele também entender o que está acontecendo, te dar apoio, que isso é muito importante, os dois estão de mão dadas aí para receber o bebezinho lindo que está por chegar, tá bom? Era isso hoje. Se ficou alguma dúvida, faça comentários aqui que a gente pode responder no próximo vídeo.